Aleluia, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito precioso, né, da palavra de Deus. Os passos para salvação. Né? Aquele que se converte e muda de vida. Né? E eu quero falar isso. Se você quiser, depois envie essa mensagem para um amigo, para um conhecido, para um familiar, para quem não conhece a Jesus. Né? Eu vou falar sobre o que é salvação e também, né, os passos para essa salvação. Né? A salvação é um ato da graça de Deus na nossa vida. Né? Deus dá graciosamente a salvação para aquele que crê. Né? A palavra de Deus fala que se creres, né, verás a glória de Deus. E Josué declarou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra de Deus fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. Se com tua boca confessares, né, a Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. O tema que eu coloquei aqui em Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando fala gratuito, é de graça. Senhor Deus maravilhoso, que essa palavra possa tocar os corações. Se quem está ouvindo não conhece ainda o Senhor ou não entregou o seu coração para Jesus, que ao final dessa palavra ele possa fazer uma oração de entrega, entregando a sua vida para Cristo, Pai. Pedimos que o Senhor use essa palavra de maneira graciosa e poderosa em corações, para que eles sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são os passos para eu ser salvo? Quais são os passos para eu encontrar a salvação? Eu entendi muito claro isso, né? Eu fui salvo aos 13 anos, entregando a minha vida para Jesus, declarando Ele como Senhor e Salvador da minha vida, confessando que eu era um pecador e necessitava dessa graça. Mas eu fui entender mais ainda lendo o livro Peregrino, de John Bunyan. E lá ele fala o caminho, né, que o peregrino fez até a morada celestial, né? E saindo da lama, tirando os espinhos, tirando o fardo, se encontrando aos pés da cruz. Mas a primeira coisa e o primeiro passo é reconhecer o amor de Deus. Ninguém pode ser salvo se não reconhecer o amor de Deus. Primeiro, porque a salvação é um ato da graça de Deus para as nossas vidas. É um ato gratuito, sabe? Reconhecer que Deus te ama e tem um plano na sua vida. Um plano na sua vida. Não é um plano terreno. E muitas vezes as pessoas querem um plano terreno. Né? Mas ele pode ser aqui, né, também gracioso com a nossa vida nessa terra. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a salvação não tem nada a ver com essa terra. Mas tem pessoas que podem falar. Uma vez uma pessoa, chegou um cristão, né, foi falar, encontrou o Pelé, já depois de toda a carreira de sucesso do Pelé, o cara falou assim: Edson, Deus tem um plano na sua vida. Daí um cara que estava do lado assim, dando risada, falou assim: viu, acho que você chegou atrasado, hein? Deus já fez grandes coisas na vida dele. Daí aquele atleta de Cristo falou: não, Deus tem um plano na vida do Edson, mas é um plano para que ele seja salvo. Sabe? Deus tem um plano. Reconhecer o amor de Deus inclui você. Né? Reconhecer que Deus me ama inclui a minha vida. Olha aqui, ó, porque Deus amou o mundo, né?
João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem uma nova vida para você. Até a vida dele poderia ser extraordinária. Mas Deus tem uma vida muito melhor do que a vida extraordinária do Pelé para ele. Uma vida sem fim, uma vida sem dores. Pelé morreu com dores. Ficou muito tempo com aparelhos. Um grande atleta, o atleta do século, no final da sua vida não conseguia se movimentar. Os planos de Deus vão muito além desta vida. Deus tem um plano na sua vida. Segundo passo, então, além de reconhecer que Deus te ama, o segundo passo, o pecado traz a morte. Reconheça que o pecado separa você de Deus. O pecado traz separação entre o homem e Deus. O pecado é caminhar em meu próprio caminho de rebelião contra a vontade de Deus. Romanos 3,23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado traz morte. Como pecadores, tratamos de encontrar o verdadeiro significado da vida e da maneira incorreta e no lugar incorreto. Os nossos esforços não podem nos salvar. Algumas semanas eu estava falando isso aqui no culto de domingo. Não é o que eu faço, não é os meus atos, não são as minhas atitudes, é a graça de Jesus. E a gente, sendo pecador, muitas vezes quer encontrar o perdão de outras formas. Praticando caridade, ajudando os outros, doando, né? Muitas vezes se sacrificando, fazendo promessas. A salvação não é através do que eu faço. A salvação vem do amor de Deus para a minha vida. Um ato gratuito de Deus para mim. Primeiro, Deus te ama. Segundo, o pecado traz a morte. Terceiro, Jesus morreu por você. Reconheça que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Quando eu entreguei meu coração para Jesus, uma pessoa falou muito clara que eu precisava pedir perdão e que eu precisava confessar com a minha boca que Jesus era Senhor da minha vida e crer que Ele ressuscitou dos mortos. Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por pessoas santas. Cristo morreu por pecadores. Não é o Edmur lá do céu por quem ele morreu. É o Edmur aqui, pecador, que praticava o mal, que enganava, que mentia, trapaceava. Jesus morreu por pessoas ruins como eu e você, que necessitavam da sua graça. Sabe?
Romanos 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé através de Jesus Cristo. Nós somos feitos justos através de Cristo na nossa vida. Como o trecho que eu li logo no começo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus te ama, o pecado traz a morte e Jesus morreu por você. Por enquanto, 3 passos para a salvação. Deus te ama, o pecado traz a morte, Jesus morreu por você. O quarto, peça perdão. Você deve se arrepender e pedir perdão. Admita. A palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, nós temos um advogado fiel. Que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse seus pecados, deixe seus pecados no passado, deixe que Cristo mude a sua vida. O perdão é uma promessa do céu para nós. Deus te ama. O pecado traz a morte, Jesus morreu por você. Peça perdão. E por último, meu amado, receba a Cristo. Ponha sua confiança em Cristo. Receba-o como seu Salvador. Mas, como diz lá em João 1,12, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quanto receberam. Quem recebe Jesus no coração se torna filho de Deus. Receba Cristo. Mude. Se converta. Se eu estava indo para longe da cruz, eu viro e vou em direção à cruz. Se eu estava indo para longe de Cristo, eu vou em direção ao meu Deus. Se eu estava numa vida de lama e de pecado, eu faço a minha transição para uma vida de salvação e de graça. Receba Cristo. Receba Ele agora. Se confessares, Ele é fiel e justo. Amém? Eu deixar essa palavra para o seu coração. E se você que ainda não conhece, fala, eu quero ter Cristo. Eu quero receber a Jesus no meu coração. Como que eu faço, pastor, para receber a Cristo no meu coração? A palavra de Deus é simples. E ela fala que você deve reconhecer a Jesus como Senhor, pedir perdão para Deus, com tua boca confessar os seus pecados, e Ele vai te perdoar. Eu vou fazer uma oração aqui, se você quiser repetir essa oração. Senhor Jesus, eu quero, neste dia, pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Pelo pecado do qual eu nasci, pelas minhas práticas pecaminosas e algum outro pecado que eu venha cometer. O meu desejo é servir o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos para me salvar.
Senhor Jesus, me receba como teu filho. Em nome de Jesus. Amém.